Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, Parte 10, Capítulo 88. Boom! Uma onda de luz verde sinistra emanou do corpo de diamante, ofuscante e brilhante, inundando toda a área com seu brilho. O que está acontecendo agora? Exclamou Elisa, protegendo os olhos com a mão. Quando a luz finalmente se dissipou, ela baixou lentamente a mão e ficou paralisada, incrédula. O quê? Isso é impossível. Seus belos olhos se arregalaram, seus lábios se entreabrindo em choque. Quem é você? Para onde foi meu querido diamante? O imponente diamante havia desaparecido completamente, como se tivesse sido apagado da existência. Em seu lugar, erguia-se uma figura alta e esguia, envolta em um manto azul. Sua estrutura era elegante e etérea, seus olhos brilhavam com profundos pontos verdes luminescentes que cintilavam como a luz das estrelas. Todo seu corpo emanava um brilho tênue e gélido, como um ser nascido de céus congelados. Uma onda de frio emanava dele, misturando-se a uma aura ao mesmo tempo nobre e sobrenatural. O novo herói alienígena Friagem. Antes que Elisa pudesse reagir, o Friagem expirou bruscamente. Uma rajada de ar congelante disparou para frente a uma velocidade incrível. Voxax! O próprio ar congelou em seu caminho, o frio cortante irrompendo como uma nevasca uivante, avançando diretamente em sua direção. Assustada, Elisa recuou rapidamente e saltou para as costas do rinoceronte. Vai! Ela gritou, o pânico cruzando seu rosto enquanto dava um tapa no flanco do animal. M.U.U. O rinoceronte urrou de dor, seus olhos fascando com uma luz rosa. Ele se impulsionou do chão com imensa força, atravessando o piso e disparando como um tanque desgovernado. Nenhum de vocês vai escapar. Friagem abriu suas enormes asas, sua forma azul brilhando enquanto a geada rodopiava ao seu redor. Com uma batida poderosa ele alçou voo, um rastro de névoa gélida seguindo-o enquanto se aproximava do rinoceronte em fuga. Agarrada às costas do rinoceronte, Elisa não parava de olhar por cima do ombro. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo, desejando em silêncio que o animal pudesse, de alguma forma, criar mais duas patas para correr mais rápido. Há poucos instantes a vitória era dela, agora, ela se via reduzida a correr para salvar a própria vida. O pânico a consumiu por completo, a ponto de esquecer que sequer conseguia usar seus poderes. Uma chuva de geada crepitante caía do céu, cobrindo o chão com um rastro de gelo sólido enquanto a névoa congelante se fechava rapidamente. Estava quase em cima dela. Que diabos é isso? Gritou Elisa com a voz trêmula. Ela podia sentir o frio cortante subindo por sua espinha, roubando o calor de sua pele. O ataque estava a segundos de atingi-la. Em um ato de desespero, Elisa cerrou os dentes e rolou das costas do rinoceronte, caindo no meio do mato. Ela bateu com força no chão, levantando-se às pressas com terra no rosto e pânico nos olhos. Quase instantaneamente, o rinoceronte foi atingido pela rajada de gelo. Seus movimentos diminuíram, a geada se espalhou por seu corpo até congelá-lo completamente, transformando-o em uma escultura perfeita de gelo sólido. Ignorando os hematomas, Elisa cambaleou e se levantou, correndo o mais rápido que pôde. Seus dois rabos de cavalo azuis e brancos balançavam descontroladamente atrás dela, deixando um leve rastro de perfume doce no ar frio. Mas o Friagem foi muito mais rápido. Voxax! Uma rajada de vento gelado desceu quando Friagem apareceu diante dela, dobrando suas enormes asas ao redor do corpo como um manto azul real. Ele avançou lentamente, cada passo deliberado, seu corpo translúcido oscilando entre a visibilidade e a invisibilidade como um fantasma preso entre dois mundos. O coração de Elisa disparou. Seu rosto empalideceu enquanto ela mordia o lábio, tremendo. Por favor, não me mate. Eu conto tudo. Eu conto até onde o zomboso está. Então fale, disse Friagem friamente, com um tom calmo, porém autoritário, indiferente aos apelos dela. Chegue mais perto, sussurrou Elisa, balançando sua figura esbelta enquanto se aproximava. Agora apenas alguns centímetros o separavam, tão perto que ela podia sentir o hálito gélido roçando sua bochecha. Zomboso, ele está escondido em uma caverna. Ela murmurou, ficando na ponta dos pés para sussurrar no ouvido de Friagem. Sua respiração quente trazia um leve toque adocicado contra o ar frio. Friagem permaneceu inexpressivo, não convencido por sua repentina cooperação. Essa é a verdade, mas tenha cuidado. Zomboso é muito perigoso. Sua voz se calou repentinamente. Num instante, as mãos de Elisa se ergueram, agarrando o rosto de Friagem com força. Seus olhos brilharam com um intenso tom rosado. À medida que sua energia psíquica se intensificava, sua expressão se contorceu em um sorriso perigosamente sedutor. A curva de seus lábios vermelhos era hipnotizante, sua beleza como uma rosa desabrochando coberta de espinhos, mortal e impossível de resistir. Querido fantasma azul, você já se esqueceu de mim? Eu sou seu filhinho. Como você pôde me machucar? Um vórtice rosa rodopiava nos olhos de Elisa, brilhando como fogo derretido. A energia ardia com um brilho intenso enquanto ela levava seu poder psíquico ao limite. Diante de uma adversária tão poderosa, ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro, um deslize, e ela se perderia para sempre em sua própria ilusão. Naquele instante, um leve brilho rosado cintilou nos olhos de Friagem. Ao ver isso, Elisa soltou uma risada suave e encantada. Ela baixou sua mão delicada e o soltou. A partir de agora, você me pertence. Entendeu? Ela sussurrou, sua respiração quente roçando sua orelha. Seu coração palpitava de excitação, seus olhos brilhavam de desejo.
Se ela conseguisse controlar esse fantasma azul, ninguém no mundo poderia enfrentá-la. Ela reinaria suprema, até mesmo o próprio Zomboso se renderia, rastejando a seus pés. Não entendo, disse o Friagem calmamente. Hahaha, é verdade, você não ensai. As palavras de Elisa foram interrompidas. Seu sorriso congelou, seu rosto endureceu. O quê? Você não está sob meu controle? Ela imediatamente saltou para trás, criando distância entre eles. Friagem fechou os olhos por um instante e depois os reabriu. O brilho rosado havia desaparecido, substituído por seu olhar frio e firme de sempre. Terminou de jogar? Perguntou ele, com a voz carregada de um tom gélido. Isso não pode ser. Meu feitiço, falhou? O rosto de Elisa empalideceu, sua expressão se contorcendo em descrença e nojo, como se ela tivesse acabado de engolir uma mosca. Eu consegui controlar aquele homem de diamante antes. Por que você não consegue? Ela gritou com uma mistura de pânico e fúria na voz. Não há nada de impossível nisso. A forma de Friagem cintilava, seu corpo tornando-se translúcido à medida que ele avançava em direção a ela. Todos os homens caem sob meu feitiço, gaguejou Elisa, mordendo os lábios vermelhos. Por que você é completamente indiferente? Por quê? As asas de Friagem se abriram, liberando uma onda de vento congelante que rugiu pelo espaço. Eu sou tanto homem quanto mulher. A tempestade gélida envolveu a atordoada Elisa num instante. Capítulo 89. No instante em que tocou o ar gélido, Harlequin foi envolvida em gelo, seu corpo solidificando-se em uma estátua cristalina que brilhava sob o luar frio. O Friagem ergueu uma garra, pronto para esmagar a escultura de gelo em pedaços. Jin, anfitrião, por favor, abandone sua intenção assassina. Tenha cuidado para não matar a sedutora Arlequina. Concluir a tarefa com sucesso concederá uma recompensa aleatória. Uma série de instruções mecânicas ecoava em sua mente. Lucian, na forma de Friagem, já estava acostumado com esse tipo de interrupção. Ele baixou a garra, interrompendo o ataque. Então, assumindo sua forma fantasmagórica, seu corpo cintilou e deslizou sem esforço através do corpo congelado de Elisa. Estalo, estalo. A estátua cristalina começou a derreter rapidamente, transformando-se em uma piscina de água transparente que revelou a garota coringa em seu interior. Se ele a tivesse deixado daquele jeito, ela teria morrido congelada. Parabéns, anfitrião, por suprimir sua intenção assassina. Você obteve o efeito de transformação perfeita. Descrição. Durante o período de transformação, você pode alternar entre dois heróis alienígenas uma vez sem demora. No entanto, o tempo total combinado de ambas as formas não pode exceder a duração disponível atual. Friagem pescou e depois deu um leve sorriso. Agora ele podia trocar de forma alienígena uma vez durante um único ciclo de transformação. Embora seu limite atual fosse de apenas 15 minutos, a combinação das duas formas compartilharia esse mesmo tempo. Ainda assim, como a duração do Omnitrix variava de acordo com fatores ambientais, Lucian não estava muito preocupado. Libertada do gelo, Elisa estava encharcada até os ossos, com os cabelos grudados no rosto e o corpo pingando gelo derretido. Ela olhou para o Friagem, com os olhos arregalados cheios de medo, mas não se atreveu a correr. Sabia que não chegaria longe. Você... Ela gaguejou com a voz trêmula, sem saber o que dizer, com medo de que uma palavra errada pudesse selar seu destino. Friagem soltou um suspiro profundo, o ar ao seu redor congelando. Ele a agarrou pela gola e a encarou fixamente nos olhos. Você disse que sabia onde Zomboso estava. Estava mentindo? Seu olhar era frio e implacável, absolutamente sério. Elisa quase desabou em lágrimas. Balançou a cabeça desesperadamente, suas duas tranças balançando como chocalhos. Não, eu juro que não estava mentindo. Eu jamais ousaria te enganar, nem mesmo se tivesse 100 vidas. No momento em que Friagem estava prestes a responder, um clarão brilhante de luz azul irrompeu atrás dele, a explosão estrondosa como um trovão. Ele se virou com a expressão escurecendo. Essa é a direção do circo. Sem hesitar, ele jogou a garota palhaça para o lado e abriu suas amplas asas azul celeste. Num único instante, ele disparou no ar como um raio de gelo, correndo em direção à fonte de luz a uma velocidade incrível. Deixada para trás, Elisa ficou sentada no chão, tremendo, com o corpo encharcado e imóvel, os olhos arregalados em choque. Ela olhou para o céu vazio, com vontade de chorar, mas nenhuma lágrima veio. Meia hora mais cedo. Ben Tennyson entrou cautelosamente na caverna, guiado apenas pelo brilho tênue das chamas que tremeluziam ao longo das paredes. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Seu coração batia forte no peito, aterrorizado com a possibilidade de o palhaço assustador saltar das sombras a qualquer segundo. Ele não sabia quanto tempo havia caminhado quando finalmente chegou ao fim da caverna. Mas assim que o alívio começou a se instalar, a inquietação voltou a dominá-lo. Ele havia entrado em uma câmara estranha. O quarto escuro era forrado com altos espelhos em ambos os lados de um caminho estreito e lamacento. Do teto pendia uma única vela, sua chama branca e doentia tremeluzia fracamente, refletindo incessantemente nos espelhos, distorcendo o espaço e transformando-o em algo sinistro e deformado. Ben engoliu em seco, avançando lentamente procurando uma saída. Ao entrar no centro do corredor espelhado, as superfícies polidas multiplicaram subitamente seu reflexo, inúmeros bens o encarando. Então é você, ratinho, se esgueirando para dentro da minha casa, ecoou uma voz sinistra. Que timing perfeito! Eu estava justamente ficando com fome. Ei, é ele!
Os reflexos nos espelhos mudaram instantaneamente, transformando-se em inúmeros zombosos. Seus rostos horripilantes se contorceram sob a luz fantasmagórica das velas, os olhos cheios de um deleite venenoso, como se estivessem prontos para despedaçá-lo. Ben paralisou, o medo inundando seu corpo, e o instinto gritava para ele correr. Mas então, a voz de seu primo ecoou em sua mente. Seja mais feroz do que ele. Seja mais forte do que ele. E ele é que vai ter medo. Ben parou no meio do passo. Lentamente endireitou as costas, cerrando os punhos enquanto o medo se transformava em determinação. Ele encarou o espelho, fixando o olhar no exército de zombosos. Não pense que tenho medo de você. Sou um super-herói. Dar uma surra num palhaço nojento como você é moleza. Zomboso piscou surpreso antes de cair na gargalhada maníaca. Excelente. Então desça aqui e brinque comigo. Baque. O chão sob os pés de Ben cedeu num instante, engolindo-o numa escuridão sem fim. Sob a luz amarela e fraca, Ben jazia imóvel num palco empoeirado e rachado. Não muito longe dali, erguia-se uma máquina gigantesca, coberta por tubos emaranhados e cravejada de orbes azuis brilhantes. Dentro de cada orbe, tênues sombras brancas tremeluziam, emitindo lamentos assombrosos que ecoavam pela sala. Se Lucien estivesse lá, ele a teria reconhecido imediatamente. A máquina psicolão, projetada para drenar a alegria humana. Acorda, garotos, zombou zomboso, inclinando-se sobre Ben, que estava inconsciente, antes de lhe dar um chute forte na lateral. Ben deu um suspiro de surpresa e acordou sobressaltado, sentando-se de um salto alarmado. Ótimo! Você acordou, zomboso sorriu, seus dentes brilhando na penumbra. Agora vamos ver o que você consegue fazer. Ben cerrou os punhos, reprimindo o medo que fervilhava dentro dele, e ergueu o Omnitrix que tinha no pulso. 4 braços. Diamante. Chama. Ele hesitou. Não, eles são fortes, mas não assustadores o suficiente. Seus olhos endureceram. Se o palhaço já era assustador, então ele teria que se tornar algo ainda mais assustador. Ei, garoto. Pronto? Porque eu vou começar. Zomboso estava de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, os orbes azuis incrustados em seus braços pulsando com flashes de luz branca, cada um transbordando de alegria humana roubada. Entendi. Os olhos de Ben brilharam enquanto ele batia com a mão no Omnitrix. Baque. Sua pele empalideceu e rachou com fissuras escuras. Um único olho púrpura brilhava em seu peito, irradiando uma aura gélida e mortal, como um espectro surgido diretamente do inferno. Fantasmático flutuava no ar, seu olhar frio fixo em Zomboso. Zomboso piscou surpreso, depois soltou uma risada zombeteira. Ah, pensei que você tivesse se transformado em algo impressionante, mas isso? Um truque de mágica de segunda categoria. Patético. É mesmo? Perguntou Fantasmático, com a voz rouca e oca. Então vamos ver se você ainda estará rindo daqui a pouco. Antes que Zomboso pudesse reagir, o corpo de Fantasmático começou a desaparecer, dissolvendo-se no ar até sumir completamente. A expressão de Zomboso se contorceu em alarme. Ele se virou bruscamente, examinando as sombras. Uma respiração fria se aproximou por trás dele. Antes que pudesse se virar, uma força o atingiu como um martelo, arremessando-o para o outro lado da sala e fazendo-se chocar contra a enorme máquina próxima. Zomboso cerrou os dentes, reprimindo o pânico. Cambaleou, levantou-se, agarrou um dos grossos canos da máquina e o cravou nas próprias costas. Bum! Um rugido ensurdecedor sacudiu a sala. Os cilindros azuis da máquina psicolão brilhavam violentamente, as sombras brancas em seu interior se contorcendo e agitando em caos. Momentos depois, a energia se fundiu em um feixe azul ofuscante que irrompeu para cima, rasgando o teto e riscando o céu. Rios de alegria roubada fluíam incessantemente pelo corpo de Zomboso, seu poder crescendo a um ritmo aterrador. A expressão de Fantasmático escureceu. Isso não é bom. Ele avançou rapidamente, tentando estancar o fluxo de energia. Mas, enquanto ele atravessava o ar e desferia um soco em direção a Zomboso, o palhaço desviou-se com facilidade. Muito lentos, zombou Zomboso, desferindo um soco para trás. Seu golpe foi certeiro, arremessando Fantasmático contra uma parede. Tão forte. Fantasmático gemeu com a voz rouca enquanto se libertava da superfície rachada. Durante vários minutos, os dois lutaram ferozmente. Mas à medida que Zomboso continuava a absorver poder, sua força só aumentava, cada golpe mais pesado, mais rápido, mais brutal. Ele estava se transformando em um monstro. No fim, Fantasmático não conseguiu acompanhar o ritmo. Uma explosão de uma caixa de presente adulterada o arremessou pelo palco, seu corpo destroçado caindo com força entre as tábuas quebradas, coberto de cortes profundos e queimaduras. Enquanto isso, Zomboso absorveu o resto da energia do psicolão. Sua aura se expandiu até que o próprio ar pareceu estremecer. Erguendo os braços, seu sorriso se alargou em loucura. Absorvi a alegria de todos nesta cidade. Não há mais ninguém que possa me deter. Este mundo imundo em breve me pertencerá. Zomboso, o rei palhaço. Enquanto seu riso ecoava, um raio de luz azul atravessou a escuridão e rompeu na câmara como um meteoro. Friagem emergiu das sombras, seu olhar gélido percorrendo brevemente Zomboso antes de pousar ao lado de Fantasmático. Por quê? Você está aqui, disse Fantasmático com a voz rouca, fraca, mas aliviada. Ele olhou para o emblema familiar no peito de Friagem. Lucien sentiu uma estranha sensação de desconforto ao ouvir o tom de voz de Ben dirigido a ele. Ainda era surreal ver seu primo preso dentro daquela forma alienígena sinistra. Eu não consegui derrotá-lo, admitiu Fantasmático, com a voz carregada de vergonha. Ele é muito forte.
Você se saiu bem, disse Friagem calmamente. Você o enfrentou de frente, e isso já significa alguma coisa. E agora, o que faremos? Perguntou Fantasmático com a voz rouca. Vamos derrubá-lo. Com isso, Friagem abriu suas enormes asas. Uma rajada de vento congelante surgiu enquanto ele disparava em direção a Zomboso. O único olho de Fantasmático brilhou fracamente. Uma risada rouca escapou dele. Então vamos fazer isso juntos. De lados opostos, duas figuras fantasmagóricas, uma envolta em névoa azul gélida, a outra envolta em sombras, avançaram. Seus poderes se entrelaçando enquanto lançavam seu ataque contra Zomboso. Capítulo 90. O ar úmido da câmara subterrânea grudava na pele. Do solo pesado acima, gotas de água pingavam incessantemente, respingando no palco rachado abaixo e se dispersando em breves e brilhantes rajadas antes de desaparecerem. Zomboso estava de pé em cima da máquina psicolão, sua barriga inchada projetando-se para frente enquanto olhava para seus dois oponentes com um sorriso zombeteiro. Interessantes, zombou ele. Dois pirralhos esquisitos. Ótimo, venham juntos. Ele acenou com a mão preguiçosamente, desafiando-os a atacar. Friagem exalou bruscamente, liberando uma onda de ar congelante que avançou em direção a Zomboso. Estalo, estalo. O gelo espalhou-se rapidamente pelo corpo do palhaço. Em meros segundos, ele estava envolto em grossas camadas de gelo, transformado em uma escultura sólida e sem vida. Seu rosto grotesco estava congelado em plena expressão sob a casca transparente, cada traço distorcido perfeitamente visível. Incrível! Porque isso foi sensacional! Exclamou Fantasmático com um brilho de admiração em seu único olho roxo. Bastou um sopro, e o inimigo congelou instantaneamente. Parabéns, aquilo foi mais do que impressionante. No entanto, Friagem balançou a cabeça negativamente. Ainda não acabou. Não baixe a guarda. De volta à cidade, Zomboso havia absorvido apenas metade da alegria dos moradores, e mesmo assim, lutou de igual para igual com 4 braços. Embora tenha perdido, o impulso da alegria absorvida foi suficiente para provar o quão perigosa ela era. Agora, depois de devorar a felicidade de toda a cidade, seu poder havia atingido o ápice. Não havia como ele ser derrotado tão facilmente. E de fato, no instante em que Friagem falou, o gelo começou a rachar. Fissuras se espalharam rapidamente pela superfície, e a estátua congelada tremeu violentamente. Bum! Com um rugido ensurdecedor, Zomboso flexionou seus braços enormes e rompeu, espalhando estilhaços de gelo pelo chão lamacento. Ha 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 ha! Só isso? Ele gargalhou descontroladamente, sua risada ecoando pela caverna. Patético! Eu realmente esperava que isso fosse divertido. Que esquisito! Deixa um super-herói de verdade te mostrar como se faz. Fantasmático grunhiu, seu corpo tornando-se transparente enquanto desaparecia nas sombras. A mesma velha artimanha de sempre? Zomboso zombou, virando a palma da mão para conjurar uma caixa de música brilhante e ornamentada. Estou cansado dessa palhaçada. Seus olhos percorriam o ambiente rapidamente, aguçados e perspicazes, e sua expressão transbordava confiança. Friagem bufou friamente e se transformou em sua forma espectral. Suas asas azuis se abriram enquanto ele disparava para frente, cortando o ar como uma lâmina congelada. Diferentemente de Fantasmático, o estado espectral de Friagem permanecia vagamente visível, mas seu disfarce era muito mais avançado. Ele podia fazer seu corpo transitar para outra dimensão, tornando-se intocável sem poderes espaciais específicos. Por outro lado, Fantasmático expandiu sua estrutura molecular, permitindo que ataques o atravessassem. Isso lhe concedeu invisibilidade, mas também o tornou mais fácil de ser perturbado. Ambas as formas tinham seus pontos fortes. Sua única habilidade em comum, mover-se livremente através da matéria sólida, permitia que deslizassem sem esforço até mesmo no subsolo. A forma de Friagem cintilou enquanto ele se aproximava, reduzida a uma silhueta azul fantasmagórica cercada por uma aura gélida. Ele avançou em linha reta em direção a Zomboso, silencioso e mortal. Zomboso estava mexendo na caixa de música, preparando-se para revelar a posição de Fantasmático, quando Friagem atacou inesperadamente, desaparecendo quase no nada em pleno voo. O quê? Pego de surpresa, Zomboso entrou em pânico. Ele arremessou a caixa de música ornamentada diretamente contra o espectro que se aproximava. Bum! Assim que se aproximou do rosto de Friagem, a caixa de música se abriu, liberando uma onda ofuscante de luz flamejante. A explosão ecoou pela caverna, uma torrente de calor tão intensa que parecia queimar o próprio ar. As chamas envolveram o corpo de Friagem num instante. Nos olhos enlouquecidos de Zomboso, 2 minúsculos reflexos de fogo dançavam, tremeluzindo como 2 fornalhas gêmeas. Ao ver o alienígena envolto em chamas, ele jogou a cabeça para trás e riu, revelando fileiras de dentes amarelados e manchados. Ha 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 ha! Seu pirralho! Achou que o Zomboso era alvo fácil? Que tal essa lição de dor? Aos poucos, o incêndio começou a diminuir. Uma silhueta azul e esguia flutuava imóvel no ar, completamente ilesa. Sua expressão era calma e distante, como se intocada pelo mundo mortal. Isso é impossível, gaguejou Zomboso, com os olhos arregalados em descrença. Eu enchi aquela caixa de música com explosivos concentrados, e você nem se queimou. A cena diante dele destruiu tudo o que ele pensava compreender. Toda a sua visão de mundo estava à beira do colapso. Errado, disse o Friagem, balançando preguiçosamente um dedo com garras. Não é que eu tenha saído ileso, eu nem me mexi.
Embora cercado pela explosão ofuscante, ele havia sido transportado em segurança para outra dimensão. Nenhum vestígio de calor o atingiu, nem a tremenda onda de choque alterou minimamente sua forma. Tal era a maravilha do espaço dimensional. Diante dos olhos aterrorizados do palhaço, o Friagem abriu suas enormes asas. Com um movimento rápido, sua forma cortou o corpo de Zomboso ao meio. Rachadura! Um som arrepiante ecoou quando a geada começou a se espalhar de dentro dele, gelo cristalino se formando a partir de seu estômago, irradiando um frio intenso que se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. Assim que o frio atingiu sua cabeça, um brilho intenso reluziu nos olhos de Friagem. Ele saiu de seu estado metamorfoseado e desferiu um soco. O golpe atingiu Zomboso em cheio no rosto. Ah! Zomboso gritou, seu corpo arremessado pelo ar como uma pipa com a linha cortada. Ele se chocou contra a parede rochosa com um impacto ensurdecedor, levantando uma cascata de poeira e detritos. O cano que o ligava ao psicolão se rompeu violentamente, desequilibrando toda a máquina. Uma densa fumaça branca começou a jorrar. Sem o psicolão para sustentá-lo, Zomboso não conseguia mais converter a alegria humana em poder. A energia roubada dentro dele começou a jorrar incontrolavelmente, transformando-se novamente em pura felicidade que disparou para o céu, retornando aos seus legítimos donos na cidade. O imenso poder que o preenchia derreteu como geada sob o sol, desaparecendo rapidamente. Jin, missão do hacker alienígena acionada? Destrua completamente o psicolão de Zomboso para salvar as almas dos moradores da cidade? Conclua a missão para desbloquear um herói alienígena aleatório? A série de avisos do sistema ecoou na mente de Lucian. Os olhos de Friagem se estreitaram. Com um bater de asas, ele sobrevoou o psicolão e exalou uma torrente de névoa congelante. Em segundos, toda a máquina congelou, transformando-se em um enorme bloco de gelo brilhante. Fim de jogo, disse secamente, estalando os dedos. Foto. O psicolão congelado se estilhaçou num instante, explodindo numa tempestade de gelo e fragmentos que se espalharam como neve caindo sobre o chão lamacento. Missão concluída. Psicolão destruído. Baú de herói alienígena aleatório obtido. Pode ser aberto a qualquer momento. Friagem assentiu levemente com a cabeça e, em seguida, voltou seu olhar para o Zomboso caído. O palhaço jazia coberto de sujeira e hematomas, mal conseguindo se levantar com as pernas trêmulas. Ele olhou para cima com raiva, os olhos ardendo de veneno e ódio. Seu pirralho, você está morto. Rosnando, o Zomboso puxou uma máscara vermelho-sangue de dentro do casaco e girou o braço para trás, pronto para arremessá-la. Mas antes que ele pudesse fazer algo, uma voz arrepiante falou vinda das sombras. Eu não faria isso se fosse você. Fantasmático materializou-se ao lado dele, sua mão fechando-se em torno do braço de Zomboso como um torno. Com suas energias esgotadas, o palhaço não podia fazer nada. Por mais que se debatesse, o aperto de Fantasmático não cedia. O alienígena arrancou a máscara de suas mãos e a jogou para o lado. Aproximando-se, seu único olho roxo brilhou enquanto ele rosnava. Você gosta de assustar as pessoas, é? Então deixe-me te mostrar algo realmente divertido. As palavras mal haviam saído de sua boca quando o Fantasmático rasgou a fissura em seu peito, liberando uma massa de tentáculos pretos e brancos que se contorciam violentamente no ar. Capítulo 91. Zomboso soltou um grito estridente e arrepiante, cambaleando para trás como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto empalideceu e suas pernas tremeram incontrolavelmente. Você, que tipo de monstro você é? Você é aterrorizante. Como um palhaço que se alimentava da alegria humana, ele sempre se considerou suficientemente assustador, mas agora percebeu que existiam criaturas ainda mais horripilantes do que ele. Você não tem medo deste fantasminha qualquer, tem, disse Fantasmático em um tom arrepiante enquanto se aproximava lentamente. Ele não tinha mais medo de palhaços. Ao ver o espírito fantasmagórico se aproximando, Zomboso rapidamente pegou um punhado de serpentinas e as jogou para o ar. Não fuja, perdedor, rugiu Fantasmático balançando o punho em direção ao Zomboso em pânico. Bill. O grosso feixe de serpentinas explodiu com um estalo seco, espalhando-se em confetes coloridos. Zomboso desapareceu instantaneamente, deixando apenas uma chuva de fitas brilhantes caindo no chão. Ah, cara, eu queria jogar um pouco mais. Fantasmático coçou a cabeça. O Friagem pairava no ar, sua forma fantasmagórica aparecendo e desaparecendo. De braços cruzados, disse friamente, muito bem, bem. Vamos. O vovô e os outros ainda estão nos esperando. Entendi. Fantasmático assentiu sorrindo. Não tenho mais medo daquele palhaço. Se Zomboso ousar aparecer de novo, vou dar uma surra nele. Friagem assentiu levemente. Parecia que bem finalmente havia superado seu medo. Com Zomboso fugindo em pânico e o psicolão destruído, a batalha havia terminado. Depois de se certificarem de que não restava nenhum vestígio, Friagem e Fantasmático transformaram-se em suas formas espectrais, deslizando pelas espessas camadas de solo e seguindo direto para a superfície. Como o túnel que abrigava a máquina psicolão não ficava muito abaixo da superfície, os dois emergiram rapidamente, sendo recebidos mais uma vez pelo suave brilho do luar. As asas azul gelo de Friagem vibraram com uma graça silenciosa enquanto ele se virava para Fantasmático. Bem, volte para a lata velha. Vou ver se aquele maluco do circo ainda está por lá. Embora não pudesse matá-los, isso não significava que Lúcia não tivesse como lidar com eles. Pelo menos com alguém tímida como Elisa, ele tinha seus próprios métodos.
Deixar essas pessoas impunes não lhes ensinaria nada. A equipe do circo já havia se viciado na emoção de pegar o que não lhes pertencia. Precisavam de um lembrete contundente. Mas, Fantasmático começou, mas o Omnitrix em seu peito começou a piscar em vermelho. Uma luz ofuscante irrompeu, e num instante, ele retornou à sua forma humana como bem. Ele permaneceu imóvel rígido sobre o gramado ressecado. O que foi? Você está ferido? As asas de friagem batiam suavemente, enviando uma onda de frio pelo ar enquanto ele flutuava em direção a ele. Ele poderia ter se machucado durante a luta? Ben olhou para as próprias mãos confuso, e balançou a cabeça negativamente. Porque eu estou bem. É só que, essa sensação é muito estranha. Não sei porquê, mas quando voltei ao normal agora, senti resistência. Como quando você está prestes a ganhar uma partida de sumo slamers e o vovô diz que é hora de dormir. Os olhos de friagem se estreitaram. Isso não era um bom sinal. Ele achava que a réplica do Omnitrix era completamente segura, e por isso deixou Ben usá-la. Mas agora, não parecia mais ser o caso. E com o Omnitrix já fundido ao pulso de Ben, removê-lo não seria fácil. Após uma breve pausa, o friagem disse com a voz rouca, tente se transformar em fantasmático com menos frequência de agora em diante, entendeu? Tudo bem, Ben deu de ombros, suspirando impotente. Apesar de fantasmático ser assustador, eu acho bem legal. É perigoso, disse a friagem, balançando levemente a cabeça. Ei, primo, lembra daquele fantasmático que escapou do seu relógio? Depois que ele possuiu o Kevin da última vez, ele não apareceu mais. Será que ele foi parar lá agora? Ben fez uma pausa, olhando para o seu Omnitrix. Será que o fantasmático no meu relógio também conseguirá escapar? Não se preocupe muito. Apenas fique atento. O friagem pegou Ben e voou pelo céu noturno. Escute, apenas evite se transformar em fantasmático. Se ele realmente escapar, nós o pegaremos de novo. Embora ele tenha dito isso do ponto cego de Ben, o olhar do friagem era excepcionalmente sério, uma sensação que Ben nunca havia sentido antes. Atualmente o fantasmático está possuindo Kevin, e seu paradeiro é desconhecido. E se os dois unissem forças? Ou pior, e se Kevin fosse completamente controlado pelo fantasmático, tornando-se uma versão fantasmagórica de Kevin 11? Somado à preocupação anterior de Ben com o aparecimento de outro espectro, a situação se tornaria verdadeiramente perigosa. Um único fantasmático já era problemático o suficiente, dois seriam insuportáveis. É claro que essas preocupações fúteis eram inúteis. Quanto maior a crise, mais urgentemente Lucian desejava se fortalecer. Absorto em seus pensamentos, Friagem já havia levado Ben de volta para o acampamento do circo. Após a batalha entre Diamante e o monstro do circo, o local se tornou um deserto desolado, completamente devastado. Tendas rasgadas, pegadas gigantes de feras, poças de ácido corrosivo, e fragmentos de cristal esmeralda espalhavam-se pelo chão escuro e lamacento. Fique aqui, já volto. Com isso, o Friagem se transformou em um fantasma azul, que rapidamente se moveu entre os destroços em busca do trio do circo. Momentos depois, o Friagem voltou, sem encontrar nenhum vestígio dos outros, provavelmente já haviam partido há muito tempo. No momento em que Ben estava prestes a responder, o Friagem o agarrou repentinamente de novo, envolvendo-o em um arrepio enquanto eles voavam em direção à rodovia distante. Mas ao aterrissarem, não encontraram nada de incomum, exceto um rinoceronte congelado e um caminho pavimentado com gelo. Por que você me trouxe aqui? Perguntou Ben, confuso. O Friagem analisou os arredores e suspirou. Parece que aquela garotinha escapou. Vamos voltar. Quando os dois voltaram para a Lata Velha, descobriram que Gwen e o avô estavam completamente recuperados. E todos os vestígios de fadiga e sonolência que sentiram durante a apresentação haviam desaparecido. Não só isso, mas os habitantes da cidade também haviam voltado à normalidade. Seus olhos brilhavam e estavam alertas enquanto caminhavam apressadamente pela rua de pedestres lotada, conversando e rindo, sua alegria preenchendo o ar. Ben estava sentado no banco do passageiro, com o rosto radiante enquanto contava, empolgado, seus feitos heróicos no subsolo para o vovô e Gwen, e claro, o resgate oportuno de Lucian. Gwen bufou levemente, retrucando sem hesitar. Aposto que foi o primo que derrubou o palhaço. Você, com essas suas manias, teria morrido de medo. Ela até fez uma careta engraçada para provocar o Ben que estava do outro lado da mesa. De jeito nenhum. Eu também fiz a minha parte, protestou Ben, indignado. Muito bem, muito bem. O vovô Max acha que vocês dois se saíram muito bem, disse o vovô Max com um sorriso gentil e amável. Entre papo e risadas, eles dirigiram a Lata Velha para longe da cidade sob o brilho da manhã, rumo ao seu próximo destino. Capítulo 92. Dentro da vitrine de vidro jazia uma das maiores descobertas do século, o incomparável e inestimável livro de feitiços de Archamada. No antigo museu, uma guia turística idosa falava em tom lento e cansado enquanto apresentava a rara coleção. Sua voz era tão monótona que Lucian quase adormeceu ao seu lado. Que legal! Eu conheço o livro de feitiços de Archamada. Os olhos de Gwen brilharam enquanto ela fixava o olhar no livro de feitiços dentro da vitrine. Ele contém todos os feitiços e encantamentos antigos registrados desde o final do século XV. É um tesouro que todo bruxo sonha em possuir. Ah, por favor, nerd. Se é tão incrível assim, como é que ninguém roubou ainda? Ben revirou os olhos. Gwen deu um tapinha de leve na cabeça dele. Idiota. Museus têm segurança, obviamente. Bruxos comuns só conseguem fazer truques simples para enganar crianças.
Como eles poderiam roubar o livro de feitiços de Archamada? Isso pode ser verdade, mas ainda acho que um livro tão valioso não deveria ficar aqui, disse o vovô Max, acariciando o queixo pensativamente. O antigo museu estava impregnado de história, repleto dos murmúrios de visitantes curiosos que circulavam entre as exposições. O ar carregava uma pesada sensação de antiguidade enquanto as pessoas contemplavam, boquiabertas, artefatos dos quais nunca tinham ouvido falar, muito menos visto pessoalmente. Entre as peças em exposição estavam o cetro de um antigo faraó egípcio, a pata do macaco selada dentro de uma manopla de ferro, a espada Ami no Murakumo, a armadura de um cavaleiro sagrado, a lança eterna Gungnir, o santo Graal, a moeda estrela e até mesmo a boneca amaldiçoada Annabelle. Conforme a multidão se adensava, o vovô Max começou a suar. O ar estava pesado e abafado, carregado de calor e da desagradável mistura de odor corporal e dióxido de carbono. Ele enxugou a testa. Vamos para outro lugar. Está muito quente aqui. Meus ossos velhos não aguentam mais. Que ótimo! Finalmente vamos sair daqui. É tão chato. Ben exclamou, praticamente pronto para se transformar em XLR8 e atravessar a multidão correndo. Lucian, você poderia ficar de olho na Gwen e no Ben? Perguntou o avô com um sorriso gentil. Eles são baixinhos, então podem acabar sendo empurrados para o fundo da multidão. Não precisa, vovô. Eu dou conta. Ben bateu no peito, mas foi empurrado para o lado por um homem corpulento, quase caindo nos braços de Lucian. Gwen, com seus cabelos ruivos e olhos verdes refletindo a luz tênue do museu, afastou a franja do rosto e sussurrou timidamente. Isso não me parece certo. É muito trabalho para Lucian. Está tudo bem. Vamos apenas sair daqui primeiro. Lucian sorriu calmamente. Com cerca de 1,78 metros de altura, ele se destacava facilmente entre a maioria da multidão. Proteger duas crianças de 10 anos não era problema algum. Com você por perto, Lucian, este velho finalmente pode relaxar, disse o vovô Max, com uma risadinha e um tom de admiração na voz. Mas quando Lucian estava prestes a conduzi-los para fora, seus pés de repente pareceram flutuar sem peso. Seu corpo perdeu a âncora no chão, flutuando para cima em direção ao teto do museu como uma pena à deriva. O que está acontecendo? A expressão de Lucian se tornou mais séria enquanto ele olhava ao redor. Para sua surpresa, todos os outros no museu também estavam suspensos no ar, como se a terra tivesse subitamente perdido a gravidade. A multidão mergulhou no caos. Os rostos empalideceram enquanto gritos, pedidos de socorro e lamentos aterrorizados ecoavam pelo vasto salão. Socorro! Alguém, por favor! Meu Deus, devo estar sonhando. Vou contar isso para minha namorada quando acordar. Ah! O que está acontecendo? A Terra se transformou na Lua? Isso é ruim, não me diga que os artefatos do museu estão por trás disso. As pessoas suspensas no ar chutavam desesperadamente com as pernas, mas era inútil. Estavam paralisadas, incapazes de retornar ao chão. Ah! Primo, o que está acontecendo? Gwen exclamou em pânico, olhando ansiosamente para Lucian ao seu lado. A gravidade do museu simplesmente desapareceu? Lucian olhou para baixo e balançou a cabeça. Não, as peças em exposição não se moveram. E aquele lenço de papel no chão também não. Isso não é gravidade, está afetando apenas as pessoas dentro do museu, fazendo com que todos nós flutuemos. Após uma análise rápida e calma, Lucian chegou à conclusão sem perder a compostura como os outros. E agora, o que fazer? Ben flutuava no ar, encarando o Omnitrix em seu pulso. Ele já estava pensando em se transformar em insectoide para salvar a todos. Naquele instante, o vovô Max franziu ligeiramente a testa, prestes a dizer algo, quando suas pupilas se contraíram repentinamente. Na entrada do museu, uma figura estranha entrou lentamente. Ele era magro e pálido, envolto em um manto carmesim escuro. Um colar pendia de seu pescoço, incrustado com uma pedra brilhante. Em sua mão, segurava uma varinha cinzenta em forma de bico de pássaro aberto, como se pudesse liberar energia mágica mortal a qualquer momento. Uma aura gélida e sinistra o envolvia. Era X. Lucian o reconheceu imediatamente. O poder do homem era formidável, especialmente quando ele possuía os feitiços de Bezel. O livro de feitiços de Archamada agora é meu, declarou X, caminhando diretamente em direção à vitrine de vidro. Fata Midov. Ele entoou um encantamento, e o vidro reforçado estilhaçou-se instantaneamente. Inúmeros fragmentos caíram como gotas de cristal, espalhando-se pelo piso de azulejos do museu. Ao ver o intruso prestes a se apoderar do tomo, Ben cerrou os punhos e gritou. Aberração! Não vou deixar você roubar uma camaca, quer dizer, o livro de feitiços de Archamada. É o livro de feitiços de Archamada, suspirou Gwen impotente. Tanto faz. Ele não vai sair daqui hoje. Ben bateu com força no Omnitrix. Baque. Um clarão de luz verde sinistra surgiu, chamando instantaneamente a atenção de X. Pesos metam. X ergueu sua varinha cinzenta, entoando um feitiço antigo e obscuro que ecoou por todo o museu. Voxax! Assim que a última sílaba foi pronunciada, um vento poderoso surgiu em todas as direções, dissipando a magia da levitação sobre todos no prédio. A multidão suspensa no ar de repente despencou como bolinhos caindo, se chocando contra o piso de azulejos duros lá embaixo. Gritos irromperam por toda parte. O vento uivava em seus ouvidos, incutindo medo profundo em seus corações. Dessa altura, quase 2 andares, qualquer pessoa que caísse de cabeça estaria condenada. Em meio à multidão que caía estava Ben, que acabará de se transformar em Ultra T.
Seu corpo gelatinoso se estendeu, envolvendo Gwen e o vovô Max em um abraço. Envolvendo-os completamente, ele se transformou em uma esfera preta e verde, despencando em direção ao chão. Ele pretendia se transformar em XLR8, mas seu Omnitrix defeituoso tinha outros planos. Agora ele era Ultra T, incapaz de proteger os outros. Nesse momento crítico, ele só podia se concentrar em proteger aqueles que lhe eram mais próximos. No momento em que a multidão estava prestes a cair no chão, um borrão azul passou zunindo por cima deles, com as asas abertas, liberando uma rajada de ar gélido. Capítulo 93. Voxas! Da boca do Friagem jorrou uma torrente de ar congelante que se condensou sob a multidão que caía, formando uma vasta cortina cristalina de gelo. Ela se espalhou como uma galáxia azul onírica, dissipando instantaneamente o calor sufocante do museu enquanto uma brisa fresca varria o salão. Em meio ao coro de gritos de terror, os visitantes em pânico deslizaram pela brilhante camada de gelo e aterrissaram em segurança no chão. Graças ao efeito amortecedor da cortina de gelo, a maioria escapou com apenas pequenas entorses, um resultado muito melhor do que a carnificina que poderia ter ocorrido. Mas quando avistaram um feiticeiro aterrorizante e a criatura azul semelhante a uma mariposa pairando acima deles, gritos ecoaram novamente. O caos se instaurou quando as pessoas se dispersaram em todas as direções, correndo para a saída do museu. Ultra T voltou à forma humana e libertou os dois que estavam presos dentro da esfera. Gwen ofegou buscando ar. Nossa, seu bobão, quase me asfixiei lá dentro. Mas, obrigado. O avô Max recuperou o fôlego, os olhos semicerrados enquanto se virava para Lucian e X que estavam em combate. Sua expressão ficou tensa. Bem, vá ajudar seu primo. Ele olhou em volta, avistou uma espada em uma vitrine, desembainhou e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Lá no alto, o grande frio flutuava no ar, exalando uma onda de hálito gélido. O ar carregado de gelo avançou, trazendo um frio cortante enquanto se precipitava em direção a X. Berdi Mordunata. Assim que as palavras ecoaram, X ergueu sua varinha cinza em forma de bico de pássaro. A pedra mágica em seu peito ganhou vida, liberando uma torrente de chamas rugindo da ponta da varinha. O fogo escaldante encontrou o ar gélido de frente. Voxas! De um lado ardiam chamas intensas, do outro, um frio cortante. A colisão desencadeou uma onda de choque que se propagou pelo ar, chicoteando as cortinas violentamente como bruxas enfurecidas em meio a uma tempestade. A violenta explosão estilhaçou as vitrines de vidro abaixo, espalhando fragmentos pelo chão em uma chuva brilhante. Friagem bateu as asas com mais força, amplificando as rajadas congelantes até que elas superaram as chamas de X. A rajada gélida engoliu o fogo por completo e disparou direto em direção ao feiticeiro. Hora do herói. Ultra T apareceu abaixo deles. Do círculo verde em sua cabeça, um raio de energia irrompeu, lançando X para trás e arremessando-o contra a moldura da janela do museu. Que oportunidade perfeita! Ao ver a brecha, o Friagem liberou outra onda de frio, como um dragão de gelo enfurecido, tentando congelar X completamente. Mas as lajes do chão perto de X de repente se ergueram e se empilharam à sua frente, mal bloqueando o ataque. Rachadura! Dezenas de azulejos congelaram sob o frio cortante e se estilhaçaram ao atingir o chão, espalhando-se como cacos de vidro. X se levantou. Entre os amuletos de bezel pendurados em seu peito, um pingente brilhava intensamente, sua superfície dourada gravada com runas complexas. O encanto da levitação. Os olhos de Friagem se estreitaram. Então era assim que X havia suspendido todos no museu mais cedo. Alma do dragão da água. Gwen manteve-se firme, inabalável diante do mago sinistro. Ela entoou um encantamento de magia da água e ergueu a mão, invocando um dragão feroz de vapor d'água rodopiante que rugiu e avançou em direção a X. Magia ancestral da água? Fascinante. X zombou, depois disse friamente, mas comparada à minha sobrinha esperta, você ainda está muito atrás. Ele bateu com a varinha no chão. Baque. Uma radiante barreira púrpura surgiu ao seu redor, girando com luz cintilante e densa energia mágica. O dragão de água se chocou contra a barreira, ondulando-a com força antes de se dissolver em névoa, que lentamente desapareceu no nada. É só isso que você tem? X zombou friamente, seus olhos fascando com intenção assassina. E eu? Uma voz soou repentinamente por trás. Sem ser notado, o vovô Max se aproximou sorrateiramente de X por trás. Erguendo a espada lendária, ele a brandiu com toda a sua força contra o oponente. A magnífica lâmina brilhou intensamente, seu fio afiado exalando uma aura de autoridade real ao se chocar contra a barreira púrpura. Foto. Um som nítido ecoou pelo salão quando a espada ancestral se estilhaçou com um estalo limpo. Ela sequer causou uma ondulação antes de se partir em dois pedaços inúteis de metal que caíram com um baque no chão frio. Acho que nem sempre os artefatos de museu são autênticos. O vovô Max se virou e saiu correndo, seus movimentos surpreendentemente rápidos para alguém da sua idade. O rosto de X escureceu. Ele ergueu sua varinha, liberando um raio de energia carmesim que disparou como uma serpente venenosa, atingindo violentamente as costas do vovô Max. Vovô! Gritou Gwen ansiosa. Voxas! Uma forte rajada de ar gélido varreu o caminho da magia carmesim, despedaçando-a instantaneamente em inúmeras espirais de vapor que subiram e se dissiparam no ar. Nesse mesmo instante, Ultra T chegou ao local. Ele olhou em volta, mas não havia uma única máquina por perto com a qual pudesse se fundir. Afinal, isto era um museu.
Ah, droga! Ultra T coçou a cabeça em frustração e disparou 2 lasers esmeralda pelos olhos. Os feixes cortaram o ar e atingiram X em cheio, mas nem isso conseguiu penetrar a barreira de X, apenas emitindo uma onda de energia ondulante. Eu cuido disso. O corpo de friagem se dissolveu em uma silhueta azul brilhante que cintilou rapidamente enquanto ele disparava em direção a X. Berdi Mordunata. X ergueu sua varinha cinzenta. O feitiço de fogo em seu peito ganhou vida, irrompendo em uma torrente de chamas carmesim ferozes que avançaram ameaçadoramente em direção ao seu inimigo. No entanto, a onda de fogo atravessou a forma intangível de friagem. Imperturbável, o alienígena espectral irradiou uma aura ainda mais gélida. Sob o olhar horrorizado de X, friagem atravessou a barreira púrpura. Como isso é possível? Exclamou X, preparando-se para entoar outro feitiço. Mas antes que pudesse fazer algo, friagem já estava diante dele. A figura fantasmagórica mergulhou em seu corpo e no instante seguinte, o gelo começou a se cristalizar de dentro para fora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 94. Em meros instantes X, paralisado pelo choque, foi envolvido por gelo cristalino. Sob a luz da antiga lâmpada, sua forma brilhava com uma luz sinistra e gélida. Primo, você é incrível. Você derrotou aquele mago malvado em um só movimento. Os olhos arregalados e brilhantes de Gwen estavam cheios de admiração e entusiasmo. Ao mesmo tempo, a curiosidade fervilhava dentro dela. Esse novo herói alienígena não só tinha o poder de atravessar a matéria, como também podia controlar gelo formidável. Com esse alienígena do lado deles, capturar o fantasmático da próxima vez talvez fosse finalmente possível. Ultra T deu um passo à frente, estudando o X-imóvel preso dentro da escultura de gelo. Ele sorriu de canto. Amigo, da próxima vez que você pegar livros emprestados, lembre-se de visitar a biblioteca. Chiar. De repente, o pingente encanto do fogo no peito de X ganhou vida, resplandecendo com uma luz dourada. Chamas intensas irromperam, derretendo as camadas de gelo que envolviam seu corpo. Os cristais se dissolveram em gotas d'água que respingaram no chão de pedra fria. Seu pirralho, ousando falar com tanta arrogância. Enquanto falava, X ergueu sua varinha em forma de bico, extraindo energia flamejante do ar em uma onda violenta. Berdi Mordunata. Com o encantamento, um touro monstruoso feito de fogo materializou-se diante deles. Seus olhos vermelho-sangue brilhavam ferozmente, 2 chifres projetavam-se de sua cabeça maciça, seu corpo colossal irradiava um calor insuportável. Esquisito, deixe o grande herói te ensinar uma lição. Um raio laser verde irrompeu do círculo na cabeça de Ultra T, cortando o ar enquanto disparava diretamente em direção ao inimigo. É mesmo? Então deixe-me ver o que você sabe fazer, zombou X, agitando sua varinha. Mu! O touro flamejante avançou, seus olhos do tamanho de sinos transbordando de fogo vermelho incandescente. Apesar de seu tamanho, movia-se com uma velocidade aterradora, como uma locomotiva em chamas, e rugiu ao colidir frontalmente com o raio laser. Voxax! O raio verde escaldante atravessou o corpo flamejante do touro sem resistência, continuando seu ataque em direção ao próprio X. X golpeou o chão com seu bastão cinza, conjurando um escudo protetor púrpura à sua frente. O laser furioso o atingiu como um dragão enfurecido, rachando-o com uma teia de fraturas antes de finalmente se dissipar no calor crescente. A essa altura, o feroz touro de fogo já havia avançado em direção ao atordoado Ultra T. Bem, sai da frente, gritou Vovô Max. Mas já era tarde demais. Apesar de enorme, a velocidade do touro era cegante. Quando os chifres flamejantes estavam prestes a empalar Ultra T, uma figura azul apareceu diante dele, bloqueando o ataque. Primo, murmurou Ultra T com os olhos brilhando. Diante da fera enfurecida, friagem exalou um jato de ar gélido. O ar congelante condensou-se no ar, formando uma enorme coluna de gelo, espessa como um tronco de árvore, que desabou sobre a cabeça do touro. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou quando o touro furioso se chocou contra a coluna de gelo. Seus chifres afiados estalaram instantaneamente e a coluna congelante, carregada de frio cortante, atravessou seu corpo, perfurando-o completamente. No ar, friagem cerrou o punho e o enorme pilar explodiu. O touro de fogo foi despedaçado num instante, espalhando fragmentos flamejantes e lascas de gelo que caíram como neve brilhante. Incrível! Exclamou Ultra T sem conseguir conter a exclamação. Essa jogada foi sensacional, muito mais legal que a minha. Cara, você é incrível! Você acabou de derrotar aquele touro de fogo gigante, disse Gwen maravilhada, seus olhos esmeralda refletindo a dança cintilante de gelo e chamas. Bom trabalho, Lucian, acrescentou Vovô Max com um raro sorriso, fazendo um sinal de positivo com o polegar. Ele não costumava elogiar com frequência. Droga, que tipo de monstro você é? X rosnou com a voz tensa de frustração. Você está falando de si mesmo? Respondeu Friagem antes de se transformar em sua forma espectral. Uma silhueta humanoide azul surgiu em forma de relâmpago, suas asas etéreas tremulando como as de uma borboleta de um reino gélido, enquanto disparava velozmente em direção a X. Em pânico, X ergueu sua varinha cinza e conjurou diversas barreiras multicoloridas à sua frente. Camada sobre camada, empilhadas umas sobre as outras, tentando desesperadamente bloquear o fantasma que se aproximava. Para derrotar Lucian, X lançou mão de todos os feitiços que conhecia, invocando encantamentos protetores sem restrições, qualquer coisa para deter o ataque. Mas o Friagem, existindo em outra dimensão, era intocável.
Sua forma fantasmagórica atravessou as barreiras de defesa de X com facilidade, reduzindo a distância entre eles num instante. Espere, eu não fiz nada para você. Antes que X pudesse terminar, a forma espectral de friagem mergulhou em seu corpo, liberando uma torrente de frio congelante que o paralisou instantaneamente. Em segundos, X estava envolto em gelo, sua expressão congelada em choque, a boca aberta como se ainda tentasse falar. Chiar. Um sibilo abrasador cortou o silêncio. Do pingente flamejante no peito de X, um calor intenso irrompeu, derretendo o gelo a partir de seu torso. A temperatura extrema abriu um buraco enorme na geada, e o derretimento se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. Em apenas 2 segundos, X libertou a parte superior do corpo. Seu manto carmesim escuro estava completamente encharcado, grudando em seu corpo como as penas de um pássaro molhado. Ele estava prestes a falar quando o punho do friagem atingiu seu rosto em cheio. X gritou, seu corpo foi arremessado para trás com tremenda força antes de se chocar violentamente contra a parede. Ao mesmo tempo, o amuleto de bênção em seu pescoço estremeceu violentamente, e uma das pequenas pedras brilhantes se desprendeu, caindo ao vento frio. 5 pedras de amuleto, uma delas agora está faltando no centro. Ao se chocar contra a parede, o rosto de X latejava de dor, atordoado demais para notar o amuleto que faltava. Mas friagem não lhe daria 1 minuto de descanso. O alienígena exalou outra onda de ar gélido que se condensou no ar, transformando-se numa tempestade de lanças de gelo. Cada lança brilhava como cristal, cortando o ar com um frio impiedoso enquanto disparavam em direção a X como serpentes atacantes. Ignorando a dor no corpo, X ergueu seu cajado em forma de bico de pássaro mais uma vez. Belum Ocorro Mazura. No instante em que o feitiço foi proferido, 2 mãos enormes, de cor cinza esbranquiçada, irromperam da parede atrás dele. Retorcendo-se como serpentes gigantes, avançaram, rugindo enquanto tentavam alcançar as lanças de gelo. Bum! As lanças de gelo cintilantes colidiram frontalmente com os braços de pedra pálida. O impacto estilhaçou ambos em uma chuva de fragmentos e poeira, espalhando uma tempestade brilhante de gelo e pedra que flutuou lentamente até o chão. À medida que o brilho do amuleto no peito de X se dissipava, o olhar de friagem endureceu. Sua voz era baixa e rouca. Isso é, um feitiço de transformação. O feitiço de transformação podia alterar livremente a forma dos objetos e controlar completamente seus movimentos. Há poucos instantes, X usará seu poder para transformar a parede naqueles braços enormes. Enquanto Friagem analisava a situação, Ultra T já havia avançado. Ele cerrou o punho metálico com força, a superfície ondulando como aço líquido, e então o cravou com violência no abdômen de X. Acabou para você, Senhor Mago. Zumbido. Num instante, uma onda de energia roxa emanou do corpo de X, arremessando o arrogante Ultra T para trás. Ele atravessou várias peças da exposição, lançando vidros e destroços pelos ares, antes de finalmente cair no chão e ficar imóvel em meio aos destroços. Bem, gritou o vovô Max, correndo em sua direção. Derdi Mordunata. X entoou novamente, canalizando o poder do encanto do fogo. Uma torrente de chamas escaldantes irrompeu de sua varinha, rugindo diretamente em direção ao vovô Max e ao Ultra T caído. Ao ver isso, Gwen deu um passo à frente sem hesitar. Erguendo as mãos, ela conjurou uma bolha translúcida de água cintilante que as envolveu. Capítulo 95. Estalo. Chamas carmesins flamejantes chicoteavam como as línguas de um dragão demoníaco, golpeando furiosamente a suave barreira de água, ameaçando engoli-la por inteiro. Gwen cerrou os dentes, gotas de suor escorrendo pela testa enquanto concentrava toda a sua magia em conter a explosão. O vapor subia da superfície da água, devorado pelas chamas furiosas que se aproximavam rapidamente, não duraria muito mais. X entoou o cântico mais alto, sua voz ecoando enquanto o fogo se intensificava ainda mais. Sua magia superava em muito a de Gwen. Se não fosse pela vantagem natural da água sobre o fogo, ela já teria sucumbido. Que magia poderosa! Gwen franziu a testa, seus braços esguios tremendo enquanto ela lutava para manter a barreira estável. Quando ela estava prestes a desmaiar, Friagem chegou. Com uma poderosa batida de asas, uma névoa gélida surgiu, sufocando instantaneamente a chama em forma de dragão. Obrigada, prima. Gwen suspirou aliviada, seus braços caindo inertes enquanto o cansaço a dominava. Seus olhos reviraram e ela desabou no chão, completamente inconsciente. Friagem a alcançou e desviou rapidamente de uma lança de pedra arremessada por trás. Num instante, ele apareceu num canto do museu. Ao mesmo tempo, Ultra T, com seus sistemas totalmente recuperados, levantou-se e cuidadosamente colocou o vovô Max de lado. Ele se moveu para ficar ao lado de Friagem, ambos eretos e firmes enquanto encaravam o maligno X. A expressão de X era fria, seus olhos negros como breu fixos neles. Já reivindiquei o livro de feitiços de Archamada, disse ele friamente. Assim que o dominar, desbloquearei todo o poder da pedra angular de Bezel. Quando chegar a hora, voltarei para acabar com vocês dois. Com isso, as runas no talismã de X brilharam, elevando-o no ar enquanto ele se virava em direção à janela. Os olhos de Ultra T brilharam, disparando um intenso laser verde que rugiu em sua direção. Baque! Num instante, um escudo violeta surgiu atrás de X, desviando facilmente a explosão. Sem diminuir a velocidade, ele continuou a voar para longe. Barulho!
Friagem lançou um ataque à distância, congelando a janela aberta em uma cortina sólida de gelo azul que brilhava como uma cachoeira congelada, bloqueando a fuga de X. X ergueu sua varinha cinzenta. Da ponta em forma de bico de pássaro, dezenas de agulhas flamejantes, finas, rápidas e mortais, dispararam em direção a ambos. Ah, ótimo! Ultra T olhou rapidamente ao redor e então derreteu em uma poça de líquido metálico, fundindo-se com uma armadura de paladino próxima. Ele disparou lasers verdes em varredura para bloquear a tempestade de agulhas de fogo. Imperturbável, o Friagem transformou-se em sua forma fantasma, deixando as chamas passarem inofensivamente por ele enquanto avançava, envolto em uma aura de frio cortante. Os lábios de X se curvaram ligeiramente, como se ela já esperasse por isso. Beit Disca, ele cantou. Os amuletos em seu peito explodiram em uma luz dourada radiante. Bum! O chão sob o museu tremeu violentamente quando 5 imponentes golems de pedra irromperam de baixo. Cada um tinha 5 metros de altura, olhos brilhando em vermelho carmesim, presas serrilhadas à mostra, seus corpos negros como breu girando com uma magia densa e sinistra. No instante em que apareceram, soltaram rugidos ensurdecedores, quebrando o chão sob seus pés enquanto avançavam diretamente em direção ao vovô Max e a Gwen, que estavam encurralados no canto. Bem seguros. Friagem virou a cabeça. Mas antes que ele pudesse terminar, o Omnitrix no corpo de Ultra T começou a piscar. Uma luz vermelha ofuscante irrompeu e ele voltou à forma original de Ben. Nossa, que coisa mais sem graça! Ben olhou para o Omnitrix preso na tela vermelha. Seu relógio vagabundo, de que planeta você veio? Ao ver Ben restaurado, o coração de Friagem afundou. Ele se virou para encarar X. X soltou um resmungo frio, com um sorriso presunçoso curvando seus lábios. Se você vai me perseguir ou salvá-los, a decisão é sua. Com essas palavras, X estilhaçou a janela congelada e voou para fora sem olhar para trás. Jin. Missão do hacker alienígena acionada? Resgate o avô Max e Gwen, que estão morrendo, para obter um efeito de aprimoramento aleatório? Que coisa desprezível, rosnou Friagem roucamente, virando-se para atacar os ferozes golems de pedra. Enquanto isso, num canto, o vovô Max pegou Gwen no colo e tentou fugir, mas 5 golems de pedra o cercaram, bloqueando todos os caminhos. Embora tivesse muita experiência em combate, ele era apenas um homem comum, sem armas. Diante dessas criaturas sobrenaturais, nada podia fazer. Vovô, bem, agora de volta ao normal, não demonstrou medo algum, nem mesmo diante daqueles seres mágicos gigantescos. Ele pegou uma espada do chão e a brandiu com toda a sua força contra a perna de um deles. Clang! A lâmina, embora aparentemente afiada, apenas produziu faíscas no corpo do golem de pedra sem deixar nenhuma marca. Um dos golems brandiu seu enorme punho, sólido como pedra, em direção ao vovô Max como uma montanha desmoronando. O avô Max, segurando Gwen inconsciente, rolou rapidamente para o lado, escapando por pouco do golpe. Bum! O soco do golem, com força capaz de rachar montanhas, abriu um buraco enorme na espessa parede. Entulho voou e poeira se espalhou pelo ar. Ao verem seu alvo tentando fugir, os 5 golems monstruosos ergueram os braços, o poder pulsando em suas veias enquanto se chocavam contra o chão com uma força estrondosa. Quando tudo indicava que os dois seriam esmagados, o desespero tomou conta dos olhos do vovô Max. Após décadas de batalhas por toda a galáxia, era mesmo assim que ele iria morrer, pelas mãos desses ninguém? Ben continuou a golpear descontroladamente, mas os corpos de pedra dos golems eram muito resistentes, seus ataques imparáveis. Naquele momento crítico, um fantasma azul passou veloz como um nobre espírito de gelo, serpenteando espectralmente entre os corpos dos golems. Estalo, estalo, estalo. Em segundos, os ferozes golems foram congelados pela aura gélida emanada de Friagem, transformando-se em 5 esculturas de gelo colossais. A cena era de tirar o fôlego, mas a força bruta dos golems era imensa. Seus punhos se fecharam enquanto lutavam para se libertar do gelo. Friagem soltou um grunhido gélido, bateu com o Omnitrix no peito e se transformou em uma esfera metálica amarela que girava rapidamente. Ele mergulhou em linha reta, carregando uma energia cinética aterradora, chocando-se contra os golems de pedra abaixo como uma tempestade flamejante. Bum, bum, bum. Com um impacto explosivo, os 5 golems foram despedaçados pela esfera amarela giratória. Pedras negras e fragmentos de gelo se espalharam pelo chão destruído. Após destruir os golems, a esfera amarela diminuiu sua rotação, parou e ficou em pé, transformando-se em um urso gordo e rechonchudo, gigante. Capítulo 96. Seu corpo robusto possuía membros excepcionalmente grossos. Com exceção do dorso duro de cor amarelo-dourado, o restante do corpo era branco acinzentado. Que alienígena incrível! Ele consegue se transformar numa bola de ferro gigante e rolar por aí, esmagando o homem de pedra em pedaços. Vou te chamar de bala de canhão. Ben tocou na barriga dele e achou-a surpreendentemente macia. Bala de canhão apoiou o queixo pensativamente. Não é um nome ruim. Eu aprovo. Sob sua carapaça dura, o interior de bala de canhão era surpreendentemente macio. Durante o combate, ele se enrolava em uma esfera amarela, girando em alta velocidade para desferir golpes letais através de pura força cinética. Naquele instante, as pálpebras de Gwen tremeram levemente enquanto ela abria os olhos lentamente. Ao ver isso, o vovô Max abaixou delicadamente de seus braços e a amparou com cuidado. Gwen, como você está se sentindo? Perguntou ele, preocupado, com os cabelos grisalhos brilhando sob a luz.
Estou bem, Gwen balançou a cabeça. Só usei magia demais. Uma boa noite de sono resolve. Seu olhar então percorreu os arredores destruídos, crateras marcavam o chão e enormes buracos se abriam nas paredes. Parecia que um monstro terrível acabará de passar por ali. O que aconteceu? Devo ter perdido alguma coisa, murmurou Gwen atordoada. Geek, Lucian te salvou. Você não deveria dizer nada? Ben abriu os braços, impotente. Então, o vovô Max relatou tudo o que havia acontecido, incluindo os terríveis golems de pedra. Ao ouvir as palavras do avô, o rosto de Gwen corou. Ela agradeceu rapidamente a Lucian e o abraçou com força. Obrigada, primo. Você é o melhor, disse ela abraçando-o forte. Lucian sorriu e deu um tapinha leve nas costas dela. Não foi nada. O vovô te salvou primeiro. Se ele não tivesse te tirado do caminho, eu talvez não tivesse chegado a tempo. Obrigada, vovô, disse Gwen, com os olhos brilhando enquanto olhava para seu avô bondoso. Então ela enterrou o rosto no peito de Lucian novamente, abraçando-o com força e recusando-se a soltá-lo. Jim. Resgate bem-sucedido do vovô Max e da Gwen? Efeito de aprimoramento aleatório obtido. Grande frio, aumenta muito o controle sobre a energia fria. Pode se transformar em vários animais e plantas para atacar alvos. Nota, não se trata apenas de imitar a forma de uma criatura, mas de incorporar sua essência, permitindo ataques que carregam suas habilidades naturais. Lucian fez uma pausa, um lampejo de deleite cruzando seus olhos. Essa habilidade superou até mesmo o uso de armas pelo diamante. Em essência, as criaturas formadas pelo friagem não eram apenas formas ocas. Por exemplo, se a energia fria assumisse a forma de um touro, uma simples imitação avançaria rigidamente. Mas com forma e espírito, poderia galopar com pernas poderosas e desferir a verdadeira investida de um touro. Da mesma forma, se o friagem se condensasse em uma piton, não apenas atacaria seus inimigos, ele poderia abrir suas presas afiadas e mordê-los ferozmente. Resumindo, qualquer construção formada a partir de energia fria poderia atacar com as mesmas características da forma de vida que representava. É claro que isso não significava que diamante fosse mais fraco que friagem. Após um aumento de 25% na dureza dos cristais, os cristais de diamante eram muito mais resistentes que o gelo de friagem, conferindo-lhe maior defesa e poder destrutivo. Se os cristais do diamante também pudessem fazer isso, quão poderoso ele seria? Murmurou Lucian para si mesmo. Ele imaginou um rinoceronte de cristal correndo a toda velocidade, que visão aterradora seria essa? Neste momento, ele conseguia formar um rinoceronte perfeito, mas este não conseguia se mover. Era apenas uma construção sem vida. Seus membros de cristal eram imóveis, seu poder limitado e impraticável, mais esforço do que recompensa. Transformá-lo em uma arma seria muito mais útil. Quando o grupo estava prestes a sair do museu, o olhar atento de Ben percebeu algo. Ele se abaixou e pegou uma pedra dos escombros. Era amarelo opaco, com padrões intrincados gravados. À primeira vista, não parecia nada especial, apenas uma bugiganga barata de uma barraca de rua. Uau, olha só o que eu achei. Os olhos de Ben se arregalaram, depois se fecharam em um suspiro de decepção. Só uma pedra inútil. Que desperdício da minha empolgação. Ele começou a jogá-lo fora. Espere aí. Lucian o interrompeu, tirando a pedra de sua mão enquanto seu olhar se tornava mais penetrante. Este é um amuleto da sorte. Após um momento de cuidadosa inspeção, ele falou lentamente. Por quê? O que isso faz? Perguntou Gwen curiosa. Quem usa o amuleto da sorte se torna incrivelmente afortunado, como se estivesse possuído por um rei da sorte, disse Lucian com um leve sorriso. O que é um rei da sorte? Dá para comer? Ben coçou a cabeça, confuso. Bobo, primo significa alguém com uma sorte incrível, disse Gwen com confiança, embora ela mesma não soubesse exatamente o que significava um rei da sorte. Parece que isto pertence àquele mago malvado. O avô Max acariciou o queixo, franzindo ligeiramente a testa. Itens de origem desconhecida não devem ser usados. Podem ter efeitos colaterais. Relaxa, vovô. Aquele mago me pareceu bem durão. Nem de longe tão assustador quanto você pensa, Ben deu de ombros. Mas se aquele mago malvado estava usando o amuleto da sorte, por que ele não tinha sorte? Ele me pareceu bem normal, disse Gwen intrigada. Talvez ele não tenha conseguido extrair todo o seu poder. O corpo de cada um funciona de forma diferente, disse Lucian com um sorriso cúmplice, entregando o amuleto da sorte a Gwen. Na linha temporal original, X realmente não conseguia usar o poder do amuleto da sorte, mas por algum motivo, Gwen conseguia. Lucian supôs que isso se devia à energia dentro dela, que lhe permitia desbloquear completamente a magia do amuleto. Ao olhar para o pingente em sua mão, os olhos de Gwen brilharam de surpresa. Que legal! É um presente seu, primo? Sim. Só você pode revelar seu verdadeiro potencial, concordou Lucian. Obrigada, prima, disse Gwen animada, apertando o precioso amuleto contra si, claramente sem vontade de se separar dele. Pouco depois, o grupo deixou o museu devastado, pouco antes da chegada da equipe de fiscalização da cidade. Tarde da noite, dentro de uma casa decadente e empoeirada, X caminhou rapidamente até uma cadeira de madeira rangente e sentou-se sem hesitar. Seu rosto se iluminou de entusiasmo enquanto ele tirava um livro antigo de dentro da capa. O livro de feitiços de Archamada. Seus olhos brilharam. Com ele, finalmente poderei liberar todo o poder dos feitiços de Bezel.
Ele folheou ansiosamente as páginas que descreviam o pingente e começou a entoar o antigo encantamento com fervor. Os símbolos estranhos e arcaicos ecoavam pela sala vazia e decadente. Chiar. Uma luz dourada e brilhante emanou dos feitiços de Bezel de X, deslumbrante e radiante, como se um milagre divino tivesse descido dos céus. Mas justamente quando sua empolgação atingiu o ápice, o brilho antes intenso dos feitiços de Bezel repentinamente se apagou sem aviso prévio, desaparecendo como a última luz do crepúsculo. Não. X olhou para baixo e paralisou, um dos pingentes havia sumido. Meu amuleto da sorte. Para onde foi? Seus olhos injetados de sangue se arregalaram de fúria, sua expressão se contorcendo em loucura. Sem os feitiços de Bezel completos, ele não conseguia canalizar a magia suprema. Eu sei. X rosnou batendo o punho na mesa de madeira à sua frente e estilhaçando-a. Devem ter sido aqueles pirralhos do museu. Eles roubaram meu pingente durante a luta. Aguardem só, seus alienígenas malucos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.